Primeira carta de Pedro. Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos por todo o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Preste atenção. Eleitos segundo a presciência de Deus o Pai, através da santificação do Espírito. Como que você é eleito? Como que você é escolhido? Como que você é salvo? Através da santificação do Espírito. O que é santificação? É tornar alguém santo. Essa é a salvação. Você ainda não está salvo se você não foi santificado, ou seja, se você não foi tornado santo. O que é ser santo? Ser santo, por acaso, é ser pecador e ser considerado santo? É ser sujo e ser considerado limpo? É ser injusto e ser considerado justo? Não. Isso é uma doutrina de demônios ensinada nas igrejas de hoje, nas igrejas de vocês, no sistema religioso. A doutrina que diz que você é salvo, mesmo ainda sendo um pecador. Não. Se isso acontece, significa que não houve transformação real. Não houve conversão e nem tampouco santificação. Ou seja, você continua sendo sujo, achando que é limpo. Esse é o engano do diabo, para levar você para o inferno. Ele não está nem aí se você vai para a igreja. Desde que a igreja que você frequenta te ensine uma falsa versão de salvação. Aí você crê que está salvo, mas não está. E para onde que você vai? Queimar no fogo do inferno. Tá bom? Ser salvo é ser santo. Ser salvo é parar de pecar, é não ter nada a ver com pecado, é não ter nada a ver com pessoas na sua vida que não queiram largar todo o pecado e que não queiram deixar de obedecer a Deus. Ser salvo é ser santo, separado da sujeira, separado dos sujos e viver em obediência, em sacrifício vivo para o Senhor Jesus daquele dia em diante. Carregando sua cruz e sofrendo tudo que for preciso sofrer para honrar o nome de Jesus em santidade. Do contrário, você não honra o nome de Jesus, você o desonra. Porque Deus é santo, te mandou ser santo, Jesus te mandou ser perfeito. Tá bom? Você não quer ser isso, você não crê nisso, você não tem fé. Você é um incrédulo. Incrédulo vai queimar, tá bom? Não existe crer em Jesus sem crer no poder de Jesus para te livrar do poder do diabo, ok? Sua crença é pela metade, sua crença é inválida, a sua crença é falsa e ela vai te levar para o inferno. Ou você crê de verdade no pacote completo, ou você não vai ser salvo. Não existe eu crer num super-homem se esse super-homem não vem com o poder do super-homem. Do que serve um super-homem sem o poder do super-homem para me salvar? Não serve de nada. Como eu já venho dizendo, seria apenas um maluco de capa, ok? Jesus, mesma analogia. Não existe Jesus sem o poder de Jesus para tirar o poder do diabo sobre você que te mantém em pecado, que te mantém sem conseguir vencer um pecado, tá bom? Então Jesus, ele veio te livrar totalmente do poder das trevas para que você seja limpo daqui em diante e você só sobe, você só vai para o céu se você estiver limpo. A santificação não é no céu, a santificação é aqui e agora, neste mundo presente, nessa vida aqui, tá bom? Vamos continuar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme sua abundante misericórdia nos gerou novamente para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então esse é um novo nascimento, isso é nascer do Espírito Santo. É ser gerado novamente. O eu, pecador, morreu e foi gerado um eu santificado, o eu santo através do poder de Deus. Para quê? Para uma herança incorruptível, imaculada, ou seja, sem mácula, sem defeito, sem mancha, e que não desvanece, reservada nos céus para vós, que estáis guardados pelo poder de Deus através da fé, a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo. Ou seja, será que você está guardado pelo poder de Deus? Porque se você estivesse guardado pelo poder dele, significa que o poder do diabo não teria poder sobre você para te manter em pecado, para te manter em erro contra Deus. Os cristãos, entre aspas, de hoje, o pessoal que vai para a igreja, o pessoal que acha que está salvo, não está guardado pelo poder de Deus. Estão guardados pela própria imaginação deles, que cria uma salvação imaginária, que cria outra versão de salvação, que diz, vou para a igreja, eu creio em Jesus e eu estou salvo. Não, se você não crê no pacote completo, não tem salvação. Como eu falei e repito, não existe Jesus sem o poder de Jesus para tirar o poder do diabo sobre você. Não existe Jesus sem o poder para te santificar, para te tornar santo. Se você não foi tornado santo, significa que o poder dele não atuou na sua vida e você não foi salvo ainda. Versículo 6, na qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário, estejais sob opressão por causa das muitas tentações, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e glória, em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Então o que o texto está falando aqui? Que se necessário for, você sofrerá opressão por causa de muitas tentações. Ou seja, o mundo vai cair sobre a sua cabeça a partir do momento que você decide entrar em campo para representar Jesus, para ser um servo de Deus. As pessoas vão partir para cima de você espiritualmente, elas não vão te aceitar do novo modo que você quer ser, do novo modo que é correspondente à nova criatura, e nova criatura é essa que anda conforme Deus a mandou andar, em santidade. Então, essas pessoas, seu mundo, seu chão vai cair, entendeu? Basicamente assim. Mas você vai ter que lembrar que se o seu chão mundano cair, você está no chão, que é a rocha, que é Jesus Cristo. Então dele você não cai. Então a prova da vossa fé, ou seja, você se mantendo em pé, confiando em Jesus, por toda a tempestade que você sofrer e passar, vai provar que você é de Deus de verdade. Porque a prova dessa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achado em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Ou seja, você vai resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Você vai resistir às pessoas que não resistem ao diabo e que acham que são de Deus e que acham que são cristãs, que vão te incitar e te provocar a voltar atrás. E você vai, sua fé vai ser tão verdadeira que você não vai dar para trás. Você não vai ser aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Porque essas pessoas, Jesus falou que não são aptas para o reino de Deus. Você não pode ser servo de Deus se você está olhando para trás, para o mundo, para o seu passado e para as pessoas que não querem andar em obediência ao Senhor Jesus. Então esse aqui é um exemplo de opressão que você vai sofrer a partir do momento que você carregar a sua cruz. Você pode perder emprego, você pode perder casa, você pode perder pessoas e você certamente vai perder quase todo mundo da sua vida atual, da sua vida carnal, da sua vida que ofende a Deus. Mas essa fé vai ser tão verdadeira que você vai perseverar, porque a palavra diz que Deus não tem prazer naquele que dá para trás.
naquele que volta atrás, naquele que não persevera. Mas os cristãos, eles perseveram. Eles seguem em frente e eles encaram o que for necessário para honrar o nome de Jesus e para andar limpo em santidade, tá bom? Então, ou você mergulha de cabeça com fé para servir ao Senhor Jesus, ou você está num achismo, numa salvação imaginária, e você fica em cima do muro esse que vai cair logo logo. Então, ou mergulha firme, mergulha fundo, e esteja disposto a sofrer o que for necessário para servir ao Senhor Jesus, para que a sua fé seja provada como preciosa, mais preciosa do que o ouro, e você seja achado em louvor, em honra e glória. Do contrário, você vai ser achado em vergonha na aparição de Jesus Cristo, e, pois bem, não vai ser nada legal para você. Ao qual, não o havendo visto, amais. Lembra que Jesus falou que se me amares, guardareis os meus mandamentos, né? Em João 14,15. Então amar não significa falar, eu te amo, apenas, entendeu? O amar tem que vir com a ação, tem que vir com a obediência aos mandamentos de Jesus. Você tem que fazer o que ele mandou você fazer. Você tem que ser santo e limpo de verdade. Em quem, embora não o vejais agora, e mesmo assim, crendo, vos alegrais com gozo inenarrável e pleno de glória, recebendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ou seja, quando a sua fé é verdadeira de verdade, o que você recebe no final? A salvação da sua alma. Salvação sobre a qual inquiriram os profetas e a buscaram diligentemente os que profetizaram sobre a graça que viria sobre vós. Buscando tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava, quando testificava de antemão os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, ministravam eles estas coisas que agora vos são anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. E a estas coisas os próprios anjos desejam contemplar. Portanto, presta atenção, cingi os lombos de vossa mente, sede sóbrios e esperai até o fim pela graça que vos será trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos moldando às concupiscências anteriores de vossa ignorância. Então, cingir os lombos é uma referência àquela época em que a Bíblia estava, em que as cartas estavam sendo escritas, de você puxar a sua veste, a sua roupa para cima, para que ela não toque na lama. E que essa lama, portanto, não contamine as suas vestes. Então você tem que cingir os lombos da sua mente. Você tem que manter a sua mente limpa da sujeira, longe da sujeira. Você tem que estar em constante vigilância para que nada entre ou permaneça na sua mente que seja contra a vontade de Deus. Porque entrar, até pode entrar porque o diabo tem acesso para jogar sujeira na sua mente. Mas o seu dever como cristão é cingir os lombos da sua mente, é afastar isso de você, é resistir ao diabo para ele então fugir de você. Mas para isso você precisa antes obedecer ao Senhor Jesus. Então, humilhar-vos diante do Senhor, resistir ao diabo, ou sujeitar-vos diante de Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que cingir a sua mente, os lombos da sua mente, você tem que manter a sua mente sóbria, limpa, em santidade, em obediência e subjugar todo pensamento que vem contra e que se altiva contra a obediência de Deus. Você tem que negar tudo isso. Eu posso até achar o versículo que fala isso. Aqui, ó, 2 Coríntios 10, 3 a 6. Porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E que fortalezas são essas? São fortalezas espirituais, são fortalezas que vêm te bloquear de Deus, que vêm te afastar de Deus. Mas as armas da sua milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. E Deus é poderoso, mais poderoso que tudo, do que todos, entendeu? Então você vai usar essa arma espiritual, você vai usar da sua fé para destruir imaginações. Então, destruindo imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência quando a vossa obediência for cumprida. Então, o que é o conhecimento de Deus e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo? Jesus não te mandou ser santo? A Bíblia não fala ser de santo como eu sou santo, ser de santo em toda a vossa maneira de viver? Então, tudo que se exalta contra isso, toda a altivez que se exalta contra isso, Deus te deu poder para resistir, destruindo imaginações, toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. Você vai levar cativo, você vai calar, você vai prender todo o pensamento à obediência de Cristo, para que você seja honrado no final, tá bom? Vamos voltar lá. Então, versículo 14, como filhos obedientes, não vos moldando às concupiscências anteriores da vossa ignorância. Ou seja, você não vai mais andar em pecado quando você andava, quando você não sabia que Jesus veio te livrar de todo pecado e salvar, e que essa era a salvação de verdade. A sujeira e aquilo que ofende a Deus não vai mais fazer mais parte da sua vida, porque você vai passar por ser uma pessoa obediente a Deus. Uma pessoa obediente a Deus faz o quê? Faz o que ele manda. Não tem mais nada a ver com a sujeira nem com os sujos, entendeu? Então você não vai mais se moldar às concupiscências anteriores da vossa ignorância. E tá aqui o que eu acabei de falar, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então todo o texto está se explicando aqui o que é cingir os lombos da vossa mente. É tirar a sujeira da sua mente e seja santo em toda a sua maneira de viver, toda a sua maneira de se comportar. E se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Se você teme a Deus, você não vai fazer nada que seja contrário à vontade dele. Você vai obedecer a Deus em toda a sua vida. Uma pessoa que diz que teme a Deus, mas ainda está envolvida com um sistema religioso que ensina coisas contrárias à vontade de Deus e que não ensina a doutrina completa e que não obedece ao Senhor Jesus, será que ela teme a Deus de verdade? Claro que ela não teme a Deus. Porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, da vossa vã maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais. Então, o modo que você vivia antes de conhecer a Jesus era vão, não valia de nada, não tinha valor algum, porque ele ofendia a Deus. Era um modo de desonra de viver. E isso você aprendeu a partir dos seus pais, a partir das pessoas que vieram antes de você, entendeu? Você simplesmente nasceu nesse mundo e esse mundo já era sujo. Você aprendeu a viver dessa forma com as pessoas ao seu redor, entendeu? Que permitiram que essa sujeira se propagasse através da vida delas também. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos para vós. E por ele, credes em Deus,
que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade através do Espírito. Ou seja, aqui está outra parte importantíssima, que todo o texto se repete com várias palavras diferentes. Os salvos purificaram as suas almas, por isso que eles foram salvos, a partir do momento que eles obedeceram à verdade através do Espírito Santo. Não tem como a sua alma ser purificada se você não obedece a Deus, se você não faz a vontade dele, se você não larga o pecado, nem quem não quer largar, se você não usa a sua vida para servir de verdade a Jesus Cristo. E o texto continua: para um amor fraternal, não fingindo, cuidai para que ameis uns aos outros fervorosamente com o coração puro, tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Então, se você nasceu novamente, não de uma semente corruptível, mas de incorruptível, significa que você parou de ser corruptível e passou a ser incorruptível. Você passou a ser santo. Você passou a ser uma nova criatura nascida de Deus. E a palavra diz em 1 João 3,9 que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Ou seja, toda a Bíblia está em concordância consigo mesmo. Porque toda a carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva. A erva seca e a sua flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que pelo Evangelho vos é pregada. Ou seja, se você quer permanecer para sempre com o Senhor, você precisa permanecer nele. Você precisa permanecer em obediência ao Evangelho, que essa obediência, essa fé verdadeira, é que vai te trazer a salvação. Capítulo 2. Abandonando toda a malícia e todo o engano e hipocrisias, invejas e toda a maledicência. Ou seja, toda a sujeira vai embora. Você abandonou, significa que não faz mais parte da sua vida. Esse é o novo nascimento, essa é a nova criatura, essa é a nova vida que você ganha a partir do momento que você segue Jesus Cristo. Como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que assim possais crescer. Se é que já provastes que o Senhor é benévolo, chegando-vos para ele como para uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, se Jesus é a pedra viva e você também é como a pedra viva, significa que você tem que ser um reflexo de Jesus Cristo. Você tem que andar como ele andou. 1 João 2,6. E só assim você passa a ser uma casa espiritual, você passa a ser um templo de Deus, e se o templo de Deus, o templo tem que ser santo, tem que ser limpo, tem que ser separado da sujeira, porque Deus é separado da sujeira. Então, se Deus vai habitar dentro de você, não pode ter o quê? Aquilo do qual é separado: sujeira, pecado, desobediência, infidelidade, ok? Aí sim você vai ser um sacerdócio santo, e seus sacrifícios espirituais serão aceitáveis a Deus, porque você vai ser, porque eles serão um reflexo da vontade dele, serão conforme a vontade dele. Porquanto também a Escritura contém: eis que ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crer não será confundido. Então, se você crer nessa pedra, se você crer em Jesus Cristo, você não será confundido. Você não será envergonhado no final de tudo. Você terá salvação, porque sem Jesus não existe salvação. Você precisa ir para ele. Então, algumas das pessoas que rejeitam isso são os judeus. Eles não aceitam Jesus como Filho de Deus, como Salvador. E por isso eles vão queimar. Vocês vão se converterem a quem? A Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E assim, para vós os que credes, ele é precioso. Mas, para os desobedientes, a pedra que os construtores reprovaram, esta mesma foi feita a principal da esquina. Então o texto está se repetindo. Crer não é só acreditar em algo, mas é acreditar em algo a ponto de você seguir aquele algo, conformar a sua vida aquele algo no qual você acredita. Nesse caso, a gente está falando de Jesus. Então, crer em Jesus é obedecer a Jesus. E se você diz que crê nele, mas lhe desobedece, não obedece a ele, significa que você é assim como os judeus que reprovaram Jesus Cristo. Você, pela boca, pode até aceitá-lo e honrá-lo, mas seu coração está longe dele, e isso se mostra através das suas ações. Então vai lá ler o que diz Mateus 15:8. Exatamente isso. Com a sua boca me honram, mas seu coração está longe de mim. Por quê? Porque eles são desobedientes, porque não fazem o que Jesus mandou, tá bom? Então, assim como os judeus que não aceitam nem a existência de Jesus Cristo, ou, enfim, a existência como aquilo que ele diz que é e que ele é, será com vocês que dizem que são dele, mas não fazem o que ele mandou. Porque suas obras, suas ações, suas atitudes, seu modo de viver, negam o Senhor Jesus e o próprio poder dele para libertá-los de todo o pecado. Versículo 8. E uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, também para aqueles que tropeçam na palavra, sendo, novamente, desobedientes para o que também foram destinados. Você não quer obedecer ao Senhor Jesus, o que vem para você? Destruição. Você não obedece o rei, então o rei não está ao seu favor, está contra você. Basta você ler Atos 3, vamos abrir aqui, Atos 3, 22. Pois na verdade Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta, aqui está falando de Jesus, dentre vossos irmãos, semelhante a mim. A ele ouvireis em todas as coisas que ele vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será o quê? Destruída dentre o povo. Então o que esse profeta falou para você ser? Santo. O que esse profeta falou para você ser? Perfeito. Então vamos ler de novo. 1 Coríntios, deixa eu ver se eu lembro, 3:17, é isso? Aqui, ó. Se algum homem corromper o templo de Deus, que é para ser você, né? Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Então o que Deus mandou você ser? Santo. Se você corrompe esse templo de Deus com pecado, com infidelidade, com desobediência, qual é o seu preço? Destruição. Então a Bíblia está se repetindo em diversos livros diferentes e por diversos apóstolos diferentes. Voltamos a Pedro. Você quer continuar desobedecendo ao Senhor Jesus? Então você já sabe qual é o seu destino. Você vai ser destruído. Mas vós, os salvos, de verdade, sois de uma geração escolhida. Lembra de como você sabe se você é escolhido, se você é eleito? O que a gente leu lá no primeiro capítulo? Se você é guardado pelo poder de Deus. Ou seja, se o poder do diabo não toca mais em você a ponto de fazer você cair e ofender a Deus. Esses são os salvos. Uma geração escolhida, um sacerdócio real. Real não é porque está falando de realidade, mas está falando de reino. De pertencer a um reino. Que reino é esse de qual a gente está falando? O reino de Deus. A herança dos santos, a herança dos salvos é reinar com Jesus Cristo.
serem reis e sacerdotes com ele. Sois o que mais? Uma nação santa. Se é santa, não é pecadora. Se é limpo, não é sujo. Se é puro, não é impuro. Um povo peculiar. Por que peculiar? Porque é diferente do que todo o povo em geral é. Porque todo o povo não é peculiar. Porque todo o povo não é santo. Porque todo o povo não é escolhido. Porque está em pecado. Porque é desobediente. Então, se você quer ser um povo de Deus, você vai se tornar uma pessoa diferentona, tá bom? Você vai ser aquele que faz o que ninguém faz e que não aceita o que todo mundo aceita. Você vai ser um povo peculiar, você vai ser odiado. Não necessariamente vão vir com facadas pra cima de você, mas simplesmente não vão gostar de estar na sua presença, não vão gostar desse modo que você diz de viver em santidade, separado de todo pecador, de todo pecado, enfim. Não vão ser peculiar eles, tá bom? As trevas não gostam da luz, as trevas repelem a luz. As trevas que querem manter a luz na sua vida, querem manter a luz de modo que a luz volte a ser trevas. Ou seja, que a luz se conforme ao modo de viver deles, das trevas. Continue desobedecendo a Deus, continue permitindo na sua vida pessoas que desobedecem ao Senhor, etc, etc, etc. Se você é de Deus, você não tem mais nada a ver com eles, porque você passou a ser um povo peculiar. Porque você passou a ser santo, porque você passou a ser o contrário de desobediente, você passou a ser obediente ao Senhor Jesus e fazer a vontade dele. Para que anuncieis os louvores daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui está o que a gente acabou de falar. Deus te chamou para sair do pecado, chamou para sair do meio das trevas e tudo aquilo que ofende a ele para a sua maravilhosa luz, para andar em santidade e honrar a Deus. E você só faz isso a partir do momento que você novamente larga o pecado e sai do meio de quem não faz o mesmo. Não de novo vê isso. 2 Timóteo 2, 19 a 20. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, ou seja, qualquer pessoa que diz que é de Cristo, aparte-se da iniquidade. Saia fora, larga o pecado, tá bom? Se você quer ser de Cristo, você precisa ser fiel a Ele, e para isso você tem que fazer o que Ele mandou, e você não tem que ter nada a ver com a sujeira. Aparte-se da iniquidade, aparte-se de todo o pecado, e também de quem? Ora, numa grande casa, não há somente vaso de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. O que honra a Deus? Santidade. O que desonra a Deus? Pecado, desobediência, fidelidade. Portanto, se alguém quiser se purificar dessas coisas, que coisas? Daquilo que desonra a Deus. Não tem como você se purificar de algo que honra a Deus, você tem que se purificar daquilo que o desonra. Então, se você se purificar dessas coisas, do pecado e de quem não larga o pecado, você será, porque você ainda não é, você precisa obedecer antes, um vaso para honra. Aí sim, santificado, ou seja, tornado santo, idôneo, próprio, adequado para o uso do Mestre, que é Jesus, e preparado para toda boa obra. Você quer ser salvo, você precisa ser santo. Para ser santo, você não tem que ter nada a ver com o pecado, nem com as pessoas que não largam o pecado e a desobediência ao Senhor Jesus, tá bom? Então vamos continuar. Vós, que em tempo passado não eres povo, mas sois agora o povo de Deus. Se você é agora o povo de Deus, significa que agora você é peculiar, que agora você é santo, que agora você é escolhido e que agora você é obediente. Agora, para então ser qualificado para subir. Agora, ser guardado por Deus, do poder do diabo, para que você possa subir com Deus depois, subir com Jesus depois. Então, mas sois agora o povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então a graça de Deus se manifesta na misericórdia dele em te perdoar, em não ter te jogado no inferno, mas te dar uma chance de correr para Jesus, que é o único meio de salvação. Salvação essa que se dá através do quê? Da santificação do Espírito, tá bom? Muito amados, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma. Então você é estrangeiro e peregrino, por quê? Porque você é um povo peculiar que nada mais tem a ver com o povo desse mundo. Então você é um povo de outro mundo, você é estrangeiro, você está apenas peregrinando enquanto você vive em obediência ao Senhor Jesus aqui nessa terra, e por isso você não tem que ter nada a ver com nenhuma sujeira, nenhum pecado, nenhum desejo carnal, nada daquilo que ofende ao Senhor. Sendo o vosso comportamento honesto entre os gentios. Gentios é qualquer pessoa que não é judia, mas aqui, se você aplicar no contexto bíblico geral, você tem que ser honesto com todo mundo. Para que, apesar de falarem mal de vós, como falam de malfeitores, ou seja, eles falam mal de você injustamente, possam glorificar a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós hão de contemplar. Então, de que modo que eles vão glorificar a Deus no dia da visitação? O que é o dia da visitação? É o dia que você vai até eles e, através das suas boas obras, você cala a boca deles que está falando que você é um malfeitor injustamente, porque eles vão ver que pelas suas obras, ou que as suas obras não batem com aquilo que eles pensaram de você. E aí eles vão de glorificar a Deus pelas ações que eles vão contemplar em você. Ou seja, você vai para uma pessoa que está te xingando ou está xingando a Deus e você vai chegar a ela e compra comida para ela. Daí essa pessoa ela vai falar: nossa, eu tenho que glorificar a Deus, você é de Deus de verdade, eu não tenho nenhum motivo para que você me ajude, eu estava xingando a Deus e você ainda assim foi lá e comprou uma comida para mim. Entendeu? Suas ações vão calar a boca deles, porque eles estão julgando você injustamente. Submetei-vos, pois, a todo decreto humano, por amor ao Senhor, quer seja o rei como superior, quer os governantes, ou aqueles por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então, se você faz o bem, não tem por que você se preocupar com castigo, porque você não é um malfeitor, porque você se submete àqueles que Deus colocou como pessoas superiores a você, no sentido de governantes e todo o decreto humano. Ou seja, obedeça a lei, pague os impostos, enfim, tudo isso, para que você não seja castigado, porque não tem por que você ser castigado por fazer o certo, tá bom? E aí você terá louvor, porque você será uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que se submete às leis, etc. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, ou seja, pelas suas obras, fazer é diferente de dizer, possais silenciar a ignorância dos homens insensatos. Por que são insensatos? Porque estão falando mal de você injustamente. Então as suas ações, o seu fazer, vai silenciar, vai calar a ignorância deles, que te julga como uma pessoa do mal, apesar das suas ações serem contrárias. Como livres, e não usando a liberdade como uma capa para malícia, mas como servos de Deus. Então, as falsas igrejas de hoje, os falsos pastores de hoje, usam essa
liberdade que eles deveriam ter, mas tampouco têm, porque ainda são pecadores, como uma capa para poder continuar pecando. Eles vão lá usando o nome de Deus para extrair o seu dinheiro, para sugar o seu dinheiro, para serem sanguessugas sobre você. Ou para obter vantagem, alguma coisa e outra. Enfim, eles não são sinceros, não são honestos, eles não são de Deus, eles são malfeitores, de verdade. Então não tenha nada a ver com esse sistema religioso nojento, tá bom? Honrai a todos os homens, amai a fraternidade. Fraternidade com quem? Com os irmãos. Quem é irmão? Quem segue a Cristo. O que é seguir a Cristo? Ser santo e obediente e separado de toda sujeira e de todos os sujos. Temei a Deus, honrai ao rei. Servos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo temor, não somente aos bons e gentis, mas também aos perversos. Pois isso é digno de reconhecimento, que um homem, por causa da consciência para com Deus, passe por aflição, sofrendo injustamente. Porque que glória será essa se sois esbofeteados por vossas faltas, devendo suportar pacientemente? Mas se fazendo o bem, sofreis por isso, e suportais pacientemente, isso é aceitável a Deus. O que Jesus passou, hein? Não fez ele o bem e não sofreu por isso e suportou pacientemente? O sacrifício dele não foi aceitável a Deus? Então você precisa ser um reflexo do Senhor Jesus. Se você é um servo, se você é um escravo, sujeite-se ao seu Senhor com todo temor, não somente aos bons e gentis, mas também aos perversos. Porque isso é digno de Deus. Que um homem, por causa da consciência para com Deus, ou seja, você quer ser bom com Deus, você quer ser agradável a Deus, apesar de tudo que você possa passar, e por isso você vai ser sujeito em todo temor às pessoas que estão sobre você. E desse modo você terá o reconhecimento de Deus, sofrendo injustamente, porque assim como Jesus sofreu e suportou, e isso foi aceitável a Deus, o mesmo servirá para você, se for o caso de você ser um servo, tá bom? Porque para isto sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas. Então preste atenção aqui, para que sigais as suas pisadas, deixando-nos exemplo. Qual o exemplo que Jesus deixou? O qual não pecou e nem engano se achou em sua boca. O qual, quando injuriado, não devolvia a injúria, e quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Você tem que ser o quê? Servo de Deus, e o servo de Deus segue o exemplo de Jesus Cristo e segue as suas pisadas, ou seja, se ele não pecou, você não peca. Se ele não andou em engano, você não anda em engano. Se ele não devolvia a injúria, você não devolve a injúria. Se ele sofria e não ameaçava, você não ameaça quando sofre, mas você se entrega a Deus, porque você sabe que Deus está vendo tudo e Deus há de julgar tudo isso no seu devido tempo. E se você se comportar de uma maneira que é digna a Deus, você há de ser honrado, e aqueles que não, eles serão justamente punidos e castigados. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Se é para a justiça, não é para a injustiça. Você vai parar de ser injusto porque você morreu para aquilo que te mantinha cativo na injustiça, que era o pecado. Porque Jesus levou seus pecados, ele te limpou e te purificou. Pelas suas feridas você foi curado da doença que se chama pecado. Entendeu? Porque erais como ovelhas extraviadas, você estava perdido, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas, e Jesus falou que aquele que me segue não andará mais em trevas. Então você não tem mais nada a ver com pecado nem com pecador próximo. Semelhantemente vós, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam sem palavra ser ganhos pelos comportamentos das esposas, enquanto consideram o vosso comportamento casto e reverente, cujo adorno não seja o exterior, no entrelaçamento dos cabelos, no uso de ouro, no uso do vestuário, mas para que seja o homem interior no coração, o qual o quê? O qual não se corrompe, não se macula, não se mancha, e ainda o ornamento de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Então você não pode ser uma mulher, uma esposa, que é uma pessoa que é o contrário disso, que não é mansa, que não tem uma alma quieta em paz com Deus, que não é sujeita ao seu marido, que não é sujeita a Deus. Se você quer ter um alto preço aos olhos de Deus, você precisa ser obediente a Ele, você só é obediente a Ele se você faz aquilo que Ele mandou você fazer. Você precisa ser internamente incorruptível, você precisa ser santa, e se você tem esposo, você precisa ser sujeita ao vosso próprio marido. Entendeu? Seu adorno não deve ser o exterior, mas deve estar por dentro de você, para que seu coração seja manifestado como fiel a Deus através das suas ações. Você vai andar em mansidão, em quietude e em obediência e santidade. Porque desta maneira, antigamente, as santas mulheres também, que confiavam em Deus, ou seja, elas tinham fé no Senhor, adornavam-se, estando sujeitas aos seus próprios maridos. Não tem esse negócio de você dividir decisões familiares ou da casa, enfim, com seu marido. É o marido que é a cabeça. Se você entender a lógica simples de que é o corpo que segue a cabeça e não a cabeça que segue o corpo, porque é a cabeça que comanda o corpo para se mexer e o corpo obedece, você entende a lógica de marido e mulher. A mulher é o corpo e o marido é a cabeça. Assim como Cristo é o cabeça do marido, o marido é o cabeça da mulher. Então, a ordem, a escala, a hierarquia de obediência se dá à mulher, que a esposa obedece ao homem, que obedece a Cristo. Simples assim. Assim como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, ou seja, ela tinha tanto respeito e reverência a ele que ela o chamava de Senhor. Não significa que você precisa chamar o seu esposo de Senhor, mas é apenas um exemplo do que é ser fiel aqui. E certamente essa fidelidade não se manifestava apenas em palavras, mas nas ações dela e na obediência dela, como está escrito, ao esposo, ao marido dela, que era Abraão, da qual
vós sois filhas, contanto que façam o bem, e não tenham medo de nenhum espanto. E igualmente vós, maridos, coabitai com elas de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher, como ao vaso mais frágil, como sendo coerdeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Ou seja, entenda que a mulher é um vaso mais frágil, não só fisicamente, mas espiritualmente também. E por isso, o marido tem que ter esse conhecimento e dará honra à mulher, será paciente com ela, entendendo que ela também compartilha da mesma salvação que ele. Finalmente, sede todos de uma somente, tendo compaixão uns dos outros, amai como irmãos, sede compassivos, sede atenciosos. Ou seja, dê atenção aos seus irmãos e tenha compaixão deles. Tenha longanimidade, paciência para com eles e ame de verdade. Não retribuindo mal por mal, ou maledicência por maledicência. Porém, ao contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que possais herdar uma bênção. Então jamais retribua o mal por mal e nem maledicência por maledicência. Nunca retribua alguém na mesma moeda, mas retribua a pessoa com o bem. Porque aquele que deseja amar a vida e contemplar os dias bons, que refreie a sua língua do mal e seus lábios para que não falem maliciosamente. Novamente, Deus está te mandando ser santo de verdade, santo em ação, não apenas em palavra. As suas ações é que comprovam para onde seu coração está direcionado. Aparte-se do mal e faça o bem, que busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Então, como esse negócio de não existe nenhum justo, nenhum sequer, é óbvio, esse texto foi tirado do seu contexto, não há justo nenhum sequer, até que Cristo transforme a pessoa em injusta, transforme a pessoa em santa, a santifique, a limpe, aí sim, ela será justa. E é aqui que se aplica esse versículo, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os santos, os santificados, os salvos, e seus ouvidos estão abertos às suas orações. Mas a face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Significa que uma pessoa que está em pecado, fazendo mal, seja ele qual for, e se sujeitar ao Senhor Jesus e orar para ser salva, será que Deus não vai ouvi-la? Não, aqui a gente já está tirando do contexto novo. Porque Jesus ele veio para salvar o pecador, então o pecador precisa se chegar a Deus, precisa se chegar a Jesus para que ele seja salvo. E em 1 João 1,7 fala que você tem que confessar os pecados para que Jesus te purifique de toda sujeira. Então aqui está falando que a face de Deus é contra aqueles que fazem o mal, no sentido de que aqueles que fazem o mal não querem parar de fazer o mal, mas usam o nome de Deus em suas orações, em suas vidas e enfim, carregam o nome de Deus em vão. São pessoas que não querem largar o pecado, que não querem andar conforme a vontade de Deus, que não querem ser um sacrifício vivo, que não querem carregar sua cruz, mas ousam orar para Deus. Essas pessoas, a Bíblia fala que a oração dos perversos é abominação para Deus em Salmos. É dito isso. Então eles estão achando que tem alguma comunhão com Deus, mas eles esquecem ou simplesmente ignoram o fato de que Deus já falou que ele não tem comunhão com o pecador. Que você diz que se você tem comunhão com Deus e anda em trevas, você é mentiroso e não pratica a verdade. Em 1 João 5,6, entendeu? Então esse é o sentido de que a face do Senhor é contra os pecadores, aqueles que fazem o mal. No sentido de que eles não querem largar o pecado, mas querem em favor de Deus, seja ele qual for. Mas tampouco significa que Deus vai deixar de alimentar um pecador ou um viciado em droga quando ele está com fome. Porque a Bíblia também diz que Deus faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Mas no sentido aqui, no sentido de andar com Deus de verdade. Os ouvidos de Deus estão abertos para aqueles que andam com Deus de verdade, para aqueles que são justos, mas a face dele é contra aqueles que fazem o mal. Ou seja, mesmo que Deus possa ajudar uma pessoa que tem necessidade de comer e é pecadora e não quer saber de andar na luz, no fim ela vai queimar se ela não for para Jesus de verdade e largar o pecado. Ou seja, a misericórdia de Deus não anula a justiça de Deus. E quem vos fará mal se fordes seguidores daquilo que é bom? Mas se sofredes por amor da justiça, felizes sois vós, e não temais o terror deles, nem fiqueis perturbados. Isso aqui, se a gente for ver, é uma repetição de Mateus 5, que diz: abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejais imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Então esse aqui é o sofrer por amor à justiça. Você sofre por querer seguir Jesus, por fazer a vontade dele, por se separar do pecado e por se separar de quem não quer se separar do pecado. E essas pessoas vão vir contra você, vão te perturbar, enfim, seja como for. Isso é válido por Deus, Deus está vendo tudo, e no fim você vai ser recompensado se você seguir em frente de verdade. Porém, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós com mansidão e temor. Ou seja, esteja sempre preparado para responder por que você espera em Deus, por que você teme a Deus, por que você crê em Deus. Por quê? Porque ele salvou do pecado, porque ele tirou a coleira do diabo do seu pescoço, por isso que você crê nele, porque o poder dele é verdadeiro, ele salvou das trevas, ele te livrou do inferno no qual você seria tirado caso não tivesse corrido para o Senhor Jesus. Então essa é a resposta. Por que você tem esperança em Jesus? Porque ele me salvou de verdade dos pecados que eu não conseguia parar de pecar. E por isso, eu confiei nele e eu sei que eu hei de receber um galardão nos céus e eu serei salvo. E eu não irei mais queimar. Tendo uma boa consciência para que enquanto falam mal de vós como de malfeitores, de novo, fiquem envergonhados por falsamente acusarem o vosso bom comportamento em Cristo. O seu bom comportamento em Cristo, as suas ações, suas atitudes, seu modo de viver, vai calá-los e vai fazer com que eles sejam envergonhados porque as acusações deles foram falsas, uma vez que você é verdadeiro para com Deus e não o falso. Então você vai ter uma boa consciência, porque você sabe que você não está andando contra Deus, mas a favor dele. Então, que te julguem, que falem mal de você, que te acusem injustamente, seja o que for. O que você precisa ter é uma boa consciência para com Deus.
E não importa quem é que venha contra você, seja sua família, seja a polícia, seja quem quer que for, tá bom? Ou quem quer que seja. Porque melhor é, se Deus assim o quiser, que sofrais por fazer o bem do que por fazer o mal. Porque Cristo também uma vez padeceu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então esse texto fala várias coisas aqui, ó. O justo pelos injustos. Jesus veio salvar os pecadores. Uma vez que os pecadores são salvos, eles param de ser o quê? Injustos, passam a ser justos. E assim ele nos leva a Deus, porque a única comunhão com Deus que uma pessoa pode ter é quando ela está separada daquilo que ele é separado. Ela só está junto de Deus quando ela está separada do pecado, e quando ela está separada de quem não quer ser separado do pecado. E aí, da mesma forma, ela é colocada à morte na carne, a carne dela vai morrer, o pecado não vai mais ter poder sobre ela, ela vai morrer para o pecado e será vivificada pelo Espírito Santo. Ela vai nascer de novo. Pelo qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, em outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, e quando se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, foram salvas pela água. Tal como esta figura agora também o batismo nos salva, não do despojamento da imundície da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual subiu ao céu, está à destra de Deus, anjos e autoridades e poderes foram-lhe sujeitados. Jesus manda em tudo. E uma coisa que é bom prestar atenção é quantas pessoas estavam vivas na época de Noé. A gente não sabe dizer, pode ser milhões, pode ser 1 bilhão, não sei. Mas 8 almas foram salvas. Isso significa, se fosse 1 milhão, eu não sei dizer quantos zeros a gente vai botar ali, mas vai ser alguma coisa tipo 0,00008% de pessoas foram salvas. Quantas pessoas você acha que vão ser salvas e arrebatadas antes da grande tribulação? Quantas pessoas você acha que vão para o céu e vão escapar da ira de Deus? Se foi 0,00008 que foi salvo do dilúvio, você realmente acha que 40%, que é o número da população que dizem que é cristã, vai ser salva? Ou dizer é diferente de ser e de fazer que de viver? Se ou seja, se menos de 1% foi salvo, quantos por cento você acha que vai ser salvo? Dessa vez que vai subir com Jesus, que vai ser arrebatado. Pensa nisso. E vê se você está nesse número mínimo dos quais serão salvos. Porque você só vai estar nesse número se você se conformar à maneira que Deus manda você viver. Vamos continuar. Capítulo 4. Ora, como Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com o mesmo pensamento que aquele que sofreu na carne já cessou do pecado. Então, novamente, a gente fala da mesma coisa. Aquele que sofreu na carne já cessou do pecado. Significa que o pecado não existe mais, o pecado parou, o pecado foi cessado, foi interrompido na vida das pessoas que sofreram na carne. Por quê? Por Deus. A partir do momento que você anda em obediência a Deus, você vai sofrer na carne. A sua vida vai ser acometida tanto de perseguições como de qualquer outro tipo de tentação, mas você vai resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês. E desse modo, você vai cessar do pecado. Você vai parar de pecar. Você vai parar de ser um pecador porque você vai nascer de novo de uma semente que é o quê? Incorruptível. Aquele que nascer de Deus não comete pecado. Para que ele não mais viva o resto do seu tempo na carne para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Traduzindo, para que ele não viva mais em pecado, mas em santidade. Porque o tempo passado de nossa vida, enquanto fazíamos no passado a vontade dos gentios, ou seja, pecar, deve nos bastar. Acabou. Quando andávamos em lascívia, concupiscências, excesso de vinho, orgias, banquetes e abomináveis idolatrias. Traduzindo de maneira mais fácil e simples possível. Porque o tempo passado de nossa vida, enquanto pecávamos, deve nos bastar, deve acabar. Quando andávamos em pecado, em pecado, em pecado, em pecado, em pecado, em pecado. Entendeu? Pecado, acabou. Na vida de quem é salvo. E acham estranho que não correis com eles no mesmo excesso de dissolução, falando mal de vós, os quais hão de dar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Significa que as pessoas que faziam parte da sua vida passada, elas passaram a te estranhar e a estranhar o modo de você viver, porque você não quer mais viver com eles e não quer mais andar com eles em pecado. Você não quer mais saber de pecado na sua vida. E eles acham estranho. Como assim esse cara mudou? Ou essa mulher mudou? Aí vão começar a falar mal de você, fofocar, falar mal de você pelas costas, enfim, te perseguir, falar que você tá louco, que não é assim, que Deus é amor, e vão perverter todo o sentido da palavra, porque na verdade eles não estão nem aí para Deus, eles estão aí para viver de acordo com o jeito que eles querem viver, de acordo com o jeito e de uma maneira que ofende ao Senhor Jesus. E aí eles vão achar estranho que você não quer mais fazer isso, eles vão falar mal de vocês. Mas no fim, eles vão ter que dar conta a Jesus Cristo. E eles vão pagar, eles vão ser condenados se eles não se converterem para andar em santidade, para andar em completa luz. Porque por esta causa o Evangelho foi pregado também aos que estão mortos, para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. Esse texto aqui pode levar, esse versículo aqui pode levar a uma certa confusão se você não aplicar no seu contexto certo. Quando o texto está falando que por esta causa o Evangelho foi pregado também aos que estão mortos, está falando que as pessoas que estão mortas por quê? Para a carne, para o pecado. As pessoas que foram salvas. Você lembra o que Paulo disse em Gálatas 2:20? Aqui, ó. Porém estou crucificado com Cristo. Ele está crucificado, ele está morto com Cristo. Não obstante, eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Então é isso que está falando aqui. O Evangelho, deixa eu pegar o versículo, por esta causa o Evangelho foi pregado também aos que estão mortos. Mortos por pecado. Para que fossem julgados segundo os homens da carne. Ou seja, as pessoas que estão na carne acham estranho que você não anda com elas mais em pecado e elas falam mal de você, elas te julgam. Mas vivessem segundo Deus no Espírito. Mas no momento que você nasce novo, você vive no Espírito Santo, você vive em santidade. Então é isso que o texto está falando aqui. Você vai ser julgado pelos pecadores porque você não é mais um deles.
porque você morreu para o pecado, por isso você está morto. Mas o fim de todas as coisas está próximo, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Mas sobretudo tende ardente caridade entre vós, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Como a caridade, que é o amor, se manifesta através das suas ações. A sua vida tem que ser em conformidade ao Evangelho, você vai amar o próximo como a si mesmo, e essa caridade vai cobrir uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem rancor. Por que sem rancor? Porque rancor é um pecado, uma obra carnal, é uma semente do diabo. Então você não pode ter nada sujo na sua vida. Como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo dom aos outros como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Ou seja, use os dons e tudo que Deus te deu para servir os outros e ser uma pessoa que usa esse dom como um bom mordomo da multiforme graça de Deus. Como alguém que faz bem uso daquilo que a misericórdia e a graça de Deus te deu para que você dê bons frutos. Se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Os oráculos são as palavras de Deus, os testemunhos de Deus, as palavras de Deus. Se alguém ministrar, deixe-o fazê-lo segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertencem o louvor e o domínio para sempre e sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem a vós para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então não se estranhe, não se espante quando o mundo começar a vier contra você, a partir do momento que você começar a dar direção a Cristo. Mas alegrai-vos no fato de ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que quando sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Sofra como Cristo sofreu. E se alegre nisso, que você é participante do sofrimento de Cristo. E no fim, você se regozije com grande alegria. Se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória de Deus repousa sobre vós. Por eles, ele é blasfemado, mas por vós, ele é glorificado. Por que ele é blasfemado por eles? Porque eles não andam com Deus. E por que ele é glorificado por você? Porque você anda em santidade como ele mandou andar. Mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como o que se intromete em assuntos alheios. Traduzindo, mas nenhum de vocês morra sendo pecador, ou sendo pecador. Porque se isso acontecer, você não é do quê? O reino de Deus. Vai lá ler 1 Coríntios 6, 9 a 11. Porém, se algum homem padece como cristão, como santo, que não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisto. Porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar na casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Está percebendo que o justo significa o nós, no sentido de não apenas quem usa o nome de Deus, mas quem usa o nome de Deus e vive conforme Deus mandou viver? E o ímpio e o pecador são as pessoas que usam ou não o nome de Deus, mas não obedecem a ele de qualquer forma? Onde aparecerá o ímpio e o pecador? No inferno. Então, o sentido de falar que o julgamento começa para a casa de Deus significa para as pessoas que usam o nome de Jesus Cristo, que dizem ser salvos, que dizem ser cristãs. Se essa pessoa que diz ser cristã ainda é ímpio, ainda é pecadora, significa, e ela notavelmente não obedece a Deus, ao Evangelho, significa que ela não vai subir, não vai escapar de nada. Mas, se é uma pessoa que usa, não só usa, mas como honra o nome de Deus, porque ela é santa e não tem mais nada a ver com pecado nem com pecador, e ela anda em sacrifício e vive em obediência ao Senhor, significa que ela não tem nada do que se preocupar. Porque a palavra diz que se julgássemos a nós mesmos, ou se julgarmos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados. Se você anda de forma limpa com Deus, você será poupado da ira que há de vir, porque você não é um filho da ira, porque você não é um filho da desobediência, porque você é obediente. Então você não é o ímpio e o pecador se você anda de fato com Deus. Do contrário, você é e não tem salvação para você. Ou você se limpa ou você não sobe. Só escapa quem for limpo, quem for digno. Então basta você ler Lucas 21:36 para você entender que existe um escape para as pessoas que são dignas de Deus e essas são as santas de verdade. Continuando. Portanto, que aqueles que padecem segundo a vontade de Deus possam entregar a guarda de suas almas ao fiel Criador, fazendo bem. Esses aqui são salvos. O resto vai queimar. Aos anciãos que estão entre vós, eu exorto, que também sou ancião e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por lucro imundo, mas com uma mente disposta. Ou seja, se você é chamado por Deus, de fato, para fazer a obra dele, isso será feito não por força, mas por voluntariedade. Você vai fazer de boa vontade. E você não vai fazer visando lucro ou dinheiro que você possa arcar com isso. Os homens de Deus que eu conheço, que são chamados para fazer a obra de Deus, eles não ganham, eles não têm lucro nenhum. Eles só têm as necessidades deles cobertas. Entendeu? O homem de Deus não trabalha por dinheiro, o homem de Deus não fica cobrando dinheiro. O homem de Deus faz a vontade de Deus, cuida do rebanho e, em contrapartida, Deus cuida dele. E Deus cuidar dele não significa lucro imundo, significa necessidades atendidas e ponto final. Quer dizer que um homem de Deus jamais pode receber um presente? Claro que não. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que um homem de Deus assume o cuidado do rebanho, não por força, mas por voluntariedade, porque ele ama de fato, porque ele é testemunha dos sofrimentos de Cristo, no sentido de que ele também sofre como Cristo sofreu. E aí ele é cuidado por Deus, não por causa de lucro imundo, mas simplesmente é voluntário. Ele ama isso, ele faz isso de mente disposta, e Deus cuida dele, e inclusive pode dar presente para ele. Enfim, não tem nada a ver com essas falsas igrejas, não tem nada a ver com as pessoas que vivem se chamando de pastor, que vêm colocando título aqui e ali, sou pastor isso, sou reverendo, doutor, não sei o que lá. Isso aí é tudo fariseu querendo se achar, tá bom? O homem de Deus nem fica falando, eu sou isso, eu sou aquilo, bem-vindos, hoje eu, mestre,
XYZ veio falar, que sou graduado na faculdade de teologia XYZ, veio falar sobre a carta de Paulo, ou melhor, sobre a epístola de Paulo aos Gálatas. Não, nada a ver, isso aí é tudo farisaísmo, gente puffed up, que a Bíblia fala, gente inflada de orgulho, orgulhosa, que se acha, que quer contar lucro, que quer se achar o cara, entendeu? Não tem nada a ver com Deus, porque os homens de Deus são humildes e não ficam se achando. Nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. Ou seja, se eles falam para o rebanho ser santo, significa que eles mesmos necessariamente, obrigatoriamente, são exemplo disso, são santos, eles andam em santidade, e nada que eles falam para os outros fazerem, eles mesmos não fazem. Então, se tem um pastor falando para você ser santo e ele não é santo, ele não é um exemplo. Então, ele não é de Deus. Então, ele é falso. E quando o sumo pastor aparecer, recebereis uma coroa de glória incorruptível. Semelhantemente, vós jovens, submetei-vos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, e dá graça aos humildes. Então, uma pessoa soberba é simplesmente uma pessoa que não quer se submeter à vontade de Deus. Ela é contenciosa, ela não quer obedecer a Deus, e ela resiste a Deus, e por isso Deus resiste a ela. Mas se você se sujeita a Deus, Deus está disposto a te dar o galadão no final e cuidar de você. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Então, o seu eu precisa morrer, você precisa negar a si mesmo para que você possa se humilhar debaixo da potente mão de Deus, ou seja, andar conforme a vontade dele em completa obediência e santidade, e aí ele vai te exaltar no tempo certo. Lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Então significa que algumas pessoas o diabo pode devorar e outras não. Se você for sóbrio, se você for vigilante, você está no grupo das que não serão devoradas pelo diabo, porque maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Porque Cristo te impede de cair, porque Cristo sempre te dará uma oportunidade, um escape das mãos do diabo que quer te devorar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, o que você sofre, não é só você que sofre. Seus irmãos, suas irmãs também sofrem, mas se você resistir firme na fé, você não será devorado pelo diabo, porque a sua fé vai ser tão verdadeira que você vai confiar naquilo que Jesus falou, que ele te impede de cair, e que maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo, e que tudo posso naquele que me fortalece, ok? Mas que o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de ter sofrido um pouco, vos faça perfeitos, vos confirme, vos fortifique e vos fortaleça. Vos faça perfeitos. Mateus 5,48. Sede perfeitos como vosso Pai que está no céu é perfeito. Após você sofrer um pouco, você alcançará essa perfeição. E aí você estará confirmado, você estará fortificado, estará estabelecido, o diabo não vai mais te balançar, tá bom? A ele seja a glória e o domínio para sempre, sempre. Amém. O Silvano, vosso fiel irmão, como eu cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus na qual vos firmais. Qual é a verdadeira graça de Deus? O que o texto acabou de falar, do começo ao fim. Santidade completa, zero pecado. Essa é a oportunidade que Deus te deu para viver, para receber a vida eterna. Você vai para Jesus, ele te liberta do teu pecado, te arranca do poder do maligno e agora você vive a sua vida de modo honroso a Deus e no fim você recebe a vida eterna. Não significa que você é salvo pelas suas obras, mas que a sua fé se manifesta nas suas obras. Eu creio, por isso faço, porque a fé sem obras é morta. Então a fé sem atitude, a fé sem obediência não vai te levar a lugar nenhum, ou melhor, vai te levar para o inferno. A igreja que está em Babilônia, eleita juntamente convosco, vos saúda, e também o meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com um beijo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Então, estar em Cristo Jesus, e é nisso que a gente vai acabar esse videozinho, significa o seguinte. 1 João 3,6, King James 1611. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não o viu e nem o conheceu. Estar em Cristo significa permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo significa andar em santidade. Se você não permanece em Cristo, para onde você vai? Vamos deixar Jesus falar. João 15,6. Se algum homem não permanece em mim, ele é lançado fora como ramo e murcha, e os homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se você não parar de pecar, você vai queimar. Qualquer dúvida, manda mensagem no Instagram. Ou obedece a Jesus, ou já era.